E hoje nós estamos com ela, Carla Costa, jornalista, assessora política, uma mulher de garra. Carla, se apresente, por favor. Bom dia, Lúcia. Bom dia a toda a tua audiência. Estou muito feliz com esse convite, né? Eu quero te agradecer a tua equipe que está aqui dando esse apoio para a gente. Bom, eu tenho 44 anos, né? Sou Sim. jornalista, assessora política, né? Eu atuei muito, já atuo nessa área de comunicação política desde 2002. Eu comecei bem lá atrás, ainda na época de Amazonino Mendes e tudo. E passei 10 anos morando fora do Brasil, me dedicando 100% à minha família e Ai, que voltei em legal. 2018. Então, a partir do momento que eu voltei, eu falei, não, tenho que retomar minha carreira. E estou nessa fase agora. Falando nisso, hoje nós vamos trazer informações que para minha audiência e para a sua vai ser incrível, porque assim, vamos começar com uma pergunta bem polêmica já. Por qual motivo? Hoje a imprensa ela é muito imparcial. A desconstrução do assessor político e do jornalista está sendo muito viralizado, qualquer pessoa pode fazer, inclusive a parte da certificação. E eu queria que você contasse um pouco mais sobre isso. Olha só, quando a rede social foi criada, quando a gente teve a facilidade de fazer com que o celular seja uma câmera, que a gente possa Sim, falar diretamente com o público, isso quebrou a questão do monopólio das grandes empresas de comunicação. sim, Isso foi bom por um lado? Foi, porque na verdade o jornalista ele nunca foi valorizado por essas grandes empresas. E como hoje qualquer pessoa que tem um telefone se torna um comunicador, foi bom para quebrar esse monopólio, mas foi ruim porque a qualidade da informação ela caiu muito. E a valorização do jornalista em si, ele também caiu muito. Tem a questão de hoje não ser exigido o diploma para sim, ser considerado sim. jornalista. Mas a gente também precisa entender até onde vai a responsabilidade de um comunicador e até onde vai a responsabilidade de um jornalista. Porque, como eu te falei, se você tem um celular que tem internet, você se torna um comunicador. Eu sou uma pessoa que eu não tenho nada contra essas pessoas que querem se comunicar, que querem ser formadores de opinião, aqueles que chamam de influencers, que eram blogueiros, que hoje são considerados influencers. Eu não tenho nada contra, mas eu acho que a gente tem que ter, independente do que você vai fazer, você vai precisar ter a responsabilidade e a Legal. ética naquilo que você vai falar, porque o que você está falando está indo para o mundo. A É, internet, hoje, você jogou na rede e tá para o mundo. Então, ver- você tem que ter muita responsabilidade com o que você vai falar. E, verdade, infelizmente, a gente não vê isso hoje, né? Tem verdade. muitos comunicadores que são parciais, que estão aí defendendo o seu, Sim, embora se digam neutros, que é outro detalhe. Eu não acredito na neutralidade dos comunicadores e jornalistas hoje em dia aqui no Amazonas. Eu não sei como é que funciona nos outros estados, mas infelizmente no nosso estado, como a gente como- trabalha muito com bastidores, a gente sabe o que de sim, fato acontece, não existe 100% neutralidade quando a gente trata principalmente da questão da política. Hoje as pessoas não assumem que ela tem nossa, um é lado, verdade, mas é verdade. todos que estão na comunicação hoje, se não tem um lado, estão querendo ter. Porque estão querendo ganhar também, Essa- paralelamente ao trabalho que faz como comunicador. É verdade, é É verdade, é muito verdade. Eu complexo. concordo com você. Inclusive, nos bastidores, nós estávamos conversando exatamente sobre isso. Eu tenho uma pergunta que sempre eu faço, porque eu tenho muitos amigos jornalistas também. E eu sempre tenho uma curiosidade, né, de perguntar. Eu sempre pergunto assim, qual que foi a pauta mais importante da sua vida? Assim, eu sei que teve muitas, né? É. Mas sempre tem uma que marca. Qual que foi a pauta mais importante da sua Olha, eu, vida? eu comecei a atuar mais fortemente como jornalista de 4 anos para cá, que foi quando eu fundei o Planeta 92, que é o meu site de notícias. Que eu acho incrível, que Obrigada. tem uma audiência, gente. Siga lá, o Planeta É 92 tem uma arroba audiência. Planeta 92 News. Deixa eu logo vender meu peixe. Então, quando eu comecei, entre uma campanha e outra, eu estava mantendo o Planeta, mas de uns 3 anos para cá é que eu realmente comecei a ir para frente das câmeras, né? Então, eu atuava muito mais na questão da assessoria política, do jornalismo político, né? Eu comecei na AGECOM ainda em 2002, 2003, na época do então governador Eduardo Braga. Sim. O vice-governador era o senador, atual senador Omar Aziz. Então, eu sempre fiz muito a questão da assessoria de imprensa. E essa questão do jornalismo em si, de fiscalizar, de ir atrás, de fazer matéria, de meter minha cara no vídeo, ela é de 3 anos para cá. Por incrível que pareça, eu nunca atuei muito. Tive convites Sim. para ir para algumas emissoras grandes, mas eu sempre preferi a assessoria política. Porque, assim, não vamos ser hipócritas, todo mundo precisa de dinheiro. É E os verdade, grandes veículos é nunca verdade. valorizaram os jornalistas.
A gente não pode dizer que os grandes veículos pagam bem até hoje, inclusive. Então, o que eu fazia? Eu preferia ir para a assessoria política, que era nos órgãos públicos, que era onde realmente eu ganhava mais. Então, eu sempre fui mais de assessoria do que do jornalismo em si. Aí, quando eu comecei a meter a cara mesmo, o que foi a pauta mais importante? A pauta mais importante é sempre aquela que a gente fala muito com as pessoas, né? Então, quando a gente está diretamente falando com as pessoas, não necessariamente em frente às câmeras, Sim. mas quando a gente liga para, olha, quero te entrevistar e tudo mais, o contato com as pessoas é sempre a pauta mais importante. Né? Quando a gente consegue falar diretamente com as pessoas, Sim. entender a ansiedade, entender a necessidade das pessoas, é sempre a pauta mais importante. Agora, como assessora política, eu também tive momentos muito marcantes, né? E é sobre isso que eu queria que você falasse, porque hoje o forte da Carla, pelo que eu entendi, acompanhei um pouquinho, estou acompanhando a história dela, o seu forte é mais assessoria política. E na assessoria política, que é o oposto do jornalismo, né? Porque a gente Sim. faz assessoria do candidato ou do órgão público, porque a assessoria política ela não é só de pessoas, ela pode ser de órgãos também. Na assessoria política, eu fiz mais recentemente um curso no IDP de Comunicação Estratégica e Marketing Político, com o professor Marcelo Vitorino, para me especializar, maravilhoso, né? Para me especializar mais nessa questão de como atuar mesmo em todo um planejamento de campanha. Porque eu sempre fui muito da prática em relação à campanha, né? Uhum. Eu já participei de 3 campanhas majoritárias, né, para governador, para prefeito, e isso me deu uma experiência na prática, mas eu queria saber como era o planejamento de uma campanha, como é que a gente tinha que atuar nos bastidores, né, numa questão mais também em relação à teoria, como é que a gente faz uma mobilização das pessoas que estão participando da campanha. Então, isso tudo eu tive que estudar, e mais recentemente eu fiz esse curso, e eu acredito que sim, que a gente precisa profissionalizar mais essa área da assessoria política, né? Tanto da assessoria política como da assessoria de imprensa, porque o jornalista que está do outro lado, ele precisa ter informações sobre o candidato, ele precisa ter informações corretas sobre a campanha, sobre os eventos, sobre o que está acontecendo. Então, o assessor de imprensa ele é fundamental, e o assessor político, para dar esse norte do assessorado dele para a comunicação em geral, para os jornalistas saberem de fato o que está acontecendo. E eu concordo com você, porque assim, eu vivi na prática, eu estou, né, em uma campanha específica que essa parte de assessoria política, de assessoria jornalística, aonde o assessor de fato faz todo esse trabalho, é muito importante, né, para a pessoa que está ali do outro lado, para o candidato, para a pessoa que está ali, para a persona que está ali. E o estudo, o aprendizado, e você estudar para você compreender de fato o que você está entregando, o que você vai entregar, não é só aquele do pegar o celular, do ouvir a notícia, né, e tá repostando, tá. Tipo assim, agora eu sou um assessor, agora eu sou um jornalista, agora eu pego um celular e eu posso falar o que eu quero. Não que não possa, mas esse não é o ponto. A responsabilidade de um jornalista, de um assessor político é muito grande. Então, primeiro se qualificar. Esse é o meu ponto de vista. E parabéns, porque assim, eu conheço o seu trabalho, eu tenho acompanhado e assim, eu sou sua fã. Já muito obrigada. Fã, né? A recíproca é verdadeiríssima. Eu tava lendo, eu digo, meu Deus, olha, eu tô até com medo. As perguntas bem executivas, né? Mas vamos lá. Mas vamos lá, nós vamos conseguir. Hoje nós estamos vivendo muito na rede social muito difícil, onde a verdade ela é um pouco banalizada e a mentira se acaba se tornando verdade. Sobre essa questão de informações e fake news. A fake news, primeiro que é crime, né? Hoje você tem que ter muito cuidado com o que você está noticiando, com o que você fala nas redes sociais. Aquilo que eu falei, a gente tem que trabalhar com ética e responsabilidade. Temos que ser responsáveis pelo que a gente fala. Fake news é crime. Né? Eu acredito que você, como jornalista, tem que dar espaço não só para falar a denúncia, para dizer o problema, mas também dar o espaço para outra pessoa explicar, se defender, falar o que está acontecendo. Tem que ter o espaço da defesa também. Então, se você joga uma denúncia e não ouve o outro lado, você não está fazendo jornalismo. Você está simplesmente jogando uma denúncia, e se aquela denúncia ela for fake, é pior porque você está trabalhando com a mentira.
né? Então, eu acredito que, assim, as pessoas têm que ter mais responsabilidade com a questão da fake news. Não, é crime. É uma vida que É tá uma por trás, vida, é uma informação, exatamente. né, que tá por São trás disso famílias tudo. que estão ali. É que Verdade. todo mundo tem família, ou normalmente Verdade. tem, é raro quem não tem, mas todo mundo conhece aquela pessoa. Então você tem que ter muita responsabilidade com o que você vai fazer. Certo. Pode dar processo? Pode dar processo, mas o processo, na minha opinião, é o mínimo em comparação à forma como você vai prejudicar a imagem daquela pessoa. Principalmente se ela é uma pessoa pública, você tem que ter um cuidado redobrado. Sim. Porque, não. Nenhum político presta. A questão não é pessoal. Você tem que tratar quando o político está fazendo a má gestão do recurso público. Não é se você gosta ou se você não gosta do político, né? E aí você não pode nunca ir pelo lado pessoal. Que aí você não está fazendo jornalismo, né? Você está fazendo fofoca. Colocando uma opinião sua. Às vezes até fofoca, uma coisa polêmica, só para gerar like. Hoje tem muito, né? Para gerar like. A gente precisa ter muita responsabilidade com o que a gente vai colocar nas redes, Lúcia. Não dá. Cada um que está ali sendo falado tem família, tem pessoas que respondem por ela, sabe? Não dá para você pegar a reputação de uma pessoa e simplesmente jogar na lama. Eles usam muito isso, essa questão da família, para agredir, principalmente na política, eles usam esposa, filhos, que eu acho uma baixaria na política. É por isso que, assim, por muitos anos, Carla, eu trabalho no bastidor da política, eu não gosto de me envolver diretamente porque eu tenho uma família, você tem a sua família. E as pessoas do outro lado, elas não entendem, elas não compreendem o valor de uma família, até porque se elas soubessem o que elas não fariam, não tratavam. Então, fazem de tudo para ganhar uma política usando a família, a baixaria, a fake news. E a gente ainda vai ver muita coisa aí pela frente, porque a política só está começando. A gente está num ano muito difícil. Eu costumo dizer que os anos pares são os anos mais complexos da minha vida, porque é quando eu trabalho diretamente com política, né? E esse ano, mais ainda, porque eu tô à frente do meu site de notícias, que é o Planeta 92. Então, chega muita denúncia, Lúcia. Chega muita coisa que a gente tem que apurar. Assim, como que fica? Tipo, você recebe... Fala um pouco, assim, dessas informações sobre o teu site, porque como vou tornar a falar, ela falou muito da veracidade, da verdade, de trazer uma notícia. Chega muita notícia para você, tipo assim, todo dia deve chegar, né? Você faz essa seleção dessas notícias. Olha só, a gente precisa filtrar, né? Porque tem gente que tá jogando ali, por exemplo, tem colegas que jogam matérias falando bem dos políticos. Colegas, essa matéria falando bem do teu político não vai entrar. Tá? Não vai. Porque eu não tô ali para falar bem do político, do teu político. Então, não manda para mim, que não vai entrar. Então, chega muita gente falando bem do fulano e outras pessoas querendo detonar sem me mostrar um caminho onde eu possa investigar para saber se aquela denúncia é correta. Mas hoje, muitas denúncias, infelizmente, principalmente dos órgãos públicos, elas são corretas, elas estão acontecendo. Tem muita denúncia na área da saúde, tem muita denúncia na área da segurança, tem muita questão sobre a má gestão do recurso público, tanto na área municipal quanto na área estadual. Então, eu recebo bastante coisa, e aí a gente faz uma pesquisa no Portal da Transparência, no Diário Oficial, porque a gente realmente precisa ver até onde vai aquela denúncia, né? Mas chega bastante, chega pelo direct do Planeta, chega pelo número do celular do Planeta 92, que eu tenho um número só para isso. Só para receber. Eu tenho um número, que é o número oficial do site, inclusive é 929-8199-8589, que é um número só de denúncias, e um número que está em mais de 300 grupos de WhatsApp. Uau. Então, quando eu quero divulgar alguma coisa do site, eu jogo para difundir nesse WhatsApp. Entendeu? Porque ali eu sei que eu vou chegar. E eu chego tanto na capital como em grupos do interior. Olha que bacana. Muito legal. Eu tenho bastante alcance em relação ao WhatsApp. E aí a gente precisa apurar. Mas chega muita coisa, principalmente agora na área da saúde. Tem médicos que me procuram, dizem, Carla, olha, a gente está sem receber há 8 meses, Carla. Não são só os médicos, a gente tem todos os profissionais da saúde, tem gente que está tirando do bolso para comprar o remédio, para comprar gás. Está vergonhoso. Então, as pessoas mandam muita denúncia, viu? Eu imagino. Carla, você falou um ponto importante que eu já sabia. E eu vou voltar só para você explicar um pouco mais. Você falou que a classe, o jornalista em si, ele é bem pouco remunerado, monetizado. E isso eu já sabia, essa informação eu já sabia, porque eu tenho alguns amigos
né, jornalista, e eu sei disso. Por isso, eles fazem freelance, tem outras, né, fazem pelo amor, pela formação e tudo, mas sempre tem um outro negócio ou faz mais para que possa realmente pagar as contas de casa. E a questão também do jornalista ser mais... eles não são tão unidos. Eu queria que você falasse um pouco. É verdade? É verdade. Infelizmente é verdade. Não é uma classe tão unida. Se nós fôssemos mais unidos, nós conseguiríamos, inclusive, mais direitos para a classe, né? O Sindicato dos Jornalistas, ele atua, mas ele não tem o poder que de fato deveria ter. Né? Por que não tem? Porque está cada um puxando para o seu lado. A gente observa, principalmente em Manaus, que hoje a gente tem, Lúcia, seguramente, mais de 1000 sites. Desses 1000 sites, vamos filtrar e vamos entender quais de fato fazem jornalismo. Por que a gente tem mais de 1000 sites? Porque o jornalista, como eu já comentei aqui, nunca foi bem remunerado pelos veículos. Então, a gente teve que criar outras alternativas. Só que nessas outras alternativas, acaba que a qualidade vai ficando muito inferior. Né? Então, hoje, você que está acompanhando, você que curte algum site, você tem que realmente saber se ele é de confiança. Porque a gente tem uma quantidade enorme de sites por conta de realmente do jornalista e dos comunicadores Sim. quererem uma alternativa para ganhar dinheiro, Sim. mas a gente também tem que avaliar se aquele site ele é de confiança. É verdade. Eu sei porque eu tenho uma lista desses sites e eu conheço ali de 70% a 75% dos donos, eu tenho esses acessos e eu sei como é que funciona por trás do bastidor. E é por isso a minha preocupação na informação. A informação ela ser verídica e chegar para você. As pessoas falam muito hoje em opinião, senso crítico e tudo mais. Eu acredito que nós falamos agora sobre opinião própria. Mas se você que está do outro lado, nós estamos falando de política, né? Nós estamos se posicionando, nos falando sobre política agora, trazendo informação para você. Se você buscasse mais informações e soubessem os sites que são verídicos, da informação, né, que vai ali contra, não para intuir, tipo assim, qual que seria a palavra? Influenciar você a votar naquele candidato ou naquela candidata. Eu acredito que você deveria estudar mais sobre isso. Porque a pergunta aqui é muito simples. Qual foi o político, qual o nome do deputado estadual que você votou há 4 anos, do federal, do governador, talvez do presidente você vai lembrar, né? Porque ele está aí, está muito claro. Mas qual foi? Qual foi? Quem foi? E por que foi? Né? Então... A informação ela precisa chegar, mas ela precisa chegar genuinamente. E você precisa, assim, pegar esse seu senso crítico e colocar na ponta do lápis e dizer, peraí, se fosse feito mais dessa forma, no meu ponto de vista, o Brasil começaria a andar e mudar. É verdade, a gente tem que ter essa consciência política mesmo. Eu sei em todos que eu votei, porque também eu trabalho com isso, né? O que acontece? Mas quem está do outro lado? Tem que saber. Tem que saber em quem votou e tem que saber por que está votando. De verdade, tá mais fácil eu dizer assim, foi 200 ou foi 250? Quanto foi o seu voto? É verdade, infelizmente. Seu. E aí você... Vamos lá. Eu falei sobre isso, inclusive, no outro podcast. Tem muita gente que oferece para comprar o teu voto. Só que assim, você vender o seu voto, lá na frente você não vai poder brigar pela qualidade da saúde, pela qualidade da educação, pela qualidade da segurança. E outra coisa, tem algumas pessoas que acham que, não, eu vendi meu voto, eu sou obrigada a votar naquela pessoa. Desculpa. Aí eu vou dizer para você, ninguém vai estar lá na urna com você. É você e a urna. Gente, aquele dinheiro que estão te oferecendo para comprar teu voto é teu. É um dinheiro teu, que eles estão usando para comprar teu voto. Se você não tem o que comer, pegue o dinheiro e vote em quem a sua consciência manda. Porque é assim que funciona, Lúcia. Assim eles se aproveitam da necessidade do povo. Eles se aproveitam daquela pessoa que, de fato, está ali, sabe, naquela insegurança, sabe, financeira, que está precisando daquele dinheiro. Eles vão lá. Gente, hoje em dia, está muito claro para as pessoas. Ninguém vai saber em quem você votou. Seja mais esperto daquele que está achando que está sendo esperto, que está achando que está comprando teu voto. É verdade. Mas você está influenciando as pessoas a aceitarem suborno. Não. Eu estou dizendo que aquele dinheiro que estão te oferecendo é teu para você pegar e votar em quem a sua consciência política mandar. Pesquise, saiba o histórico do candidato, saiba o que ele já fez, saiba o que ele pode fazer por você, porque no final das contas, aquele dinheiro é teu.
Tu acredita? As pessoas hoje... Gente, é muito simples você entender que ninguém controla o teu voto. Não dá. Antigamente as pessoas diziam, não, no colégio eleitoral tal, se você não votar em mim, eu vou saber. Mentira. Não dá para você saber em quem cada um tá votando. O voto é secreto. Busca essa informação. Tem como. O voto é secreto. Você tem que ser mais esperto do que aquele candidato que está achando que está sendo esperto, que está achando que está te comprando. Seja mais esperto do que ele, pegue o dinheiro e vote em quem você quiser. Essa é a dica de ouro da Carla. Pegue o dinheiro que é seu e vote em quem você quiser. Pronto. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se a eleição fosse hoje... Ai, meu Deus. Qual governador... Eu acho que iria para o segundo turno. Porque a gente... Não adianta a gente dizer, vai ganhar no primeiro turno. Não vai. Né? Não vai. Você acredita que não? Não, não vai. Porque o que acontece? Nós temos vários grupos políticos no Amazonas, né? Então, cada grupo político puxa para o seu lado, né? Quem está com o grupo do A quer que o A ganhe, vai lá mobilizar. Então, isso faz com que o voto ele fique muito dividido, né? E a gente está falando de uma eleição estadual. A gente não tem esse controle 100% do que vai acontecer na capital e 100% do que vai acontecer no interior. A gente não tem esse controle. Então, eu acredito sim que vá para o segundo turno. Não acho... Aqui eu vou fazer até uma declaração meio polêmica, mas não acho que o atual governador Roberto Cidade vá para o segundo turno, embora tenha a estrutura, embora tenha a máquina, porque existem coisas muito... Hoje as pessoas têm muito mais informação. Então isso pesa muito. Na última eleição de 2024, ele ficou atrás de brancos e nulos. Sabe? Sim. Ele ficou em 5º lugar, atrás de brancos e nulos, porque somando brancos e nulos dava mais do que a votação do Roberto Cidade, mesmo com a estrutura que o Wilson Lima deu para ele quando o Wilson era governador. Então, as pessoas não estão mais sem saber o que elas querem, não estão sendo mais manipuladas como elas eram antes. E os comissionados? Os comissionados, quem é que vai dizer em quem você votou? Não dá para saber. Não tem como saber em quem você está votando. Hoje as pessoas têm mais informação. Quando a pessoa tem informação, Lúcia, ela faz o que ela quer. Então, o que eu acho? Existe um voto muito fiel, que é o voto da direita. Aqui em Manaus. Verdade. Esse voto fiel da direita, em se concretizando a candidatura da professora Maria do Carmo, esse voto todo vai para ela. Mas e aí o Roberto Cidade quer ser da direita? É um voto silencioso. O Roberto Cidade quer ser da direita, o Wilson Lima quer ser da direita, mas eles não identificam esses dois personagens como sendo da direita. A direita no Amazonas, ela vai em quem os bolsonaristas mandarem. Então, se a do Carmo continuar sendo a candidata da direita, esse voto silencioso que você falou vai todo para ela. Eu não vejo essa divisão de votos se ela for candidata. Até por isso estão querendo fazer com que ela não seja candidata. Conta mais pouco disso, eu quero saber. Eu soube dessa informação. É verdade? Na verdade, assim... O boato tá... o boato que rola... O boato que rola que tem gente de cima para baixo tentando negociar em Brasília a união do Partido União Brasil com o PL aqui do Amazonas. Sim. Para justamente a professora Maria do Carmo não ser candidata, o candidato ser Roberto Cidade e o Alberto Neto ser vice do Roberto Cidade. Mas eu vejo duas coisas aí, Lúcia. Eu não acredito nessa união. Eu vou te dizer por quê. Não tenho nenhuma relação pessoal com a professora Maria do Carmo e não estou aqui defendendo o nome dela, não é isso. É que existem outros fatores que vão influenciar muito nisso. Tudo bem, mas eles estão atrás de dinheiro, de repente a nacional do PL pode fechar com a União Brasil porque pode querer a estrutura para o Flávio. Mas aqui no estado, a professora Maria do Carmo, ela sendo candidata ao governo do estado, ela tem na base dela Sargento Salazar, que é um fenômeno, que vai ser aí um fenômeno de votos como deputado federal. Ela tem Alberto Neto, que tem já esse voto garantido da direita para ser senador da República. Sim. E ele aparece, ele figura em todas as pesquisas, ou em primeiro ou em segundo lugar. Muito bem colocado, ou em primeiro ou em segundo lugar. Então, a que preço, né, o Alfredo Nascimento, que é presidente estadual do PL, vai abrir mão da candidatura do Salazar para deputado federal,
uma candidatura certa, onde vai beneficiá-lo pela quantidade de votos, fazendo com que o próprio Alfredo volte a ser deputado federal, e a que preço também ele vai abrir mão da candidatura praticamente certa de Alberto Neto como senador, sendo que o PL Nacional precisa da maior quantidade possível de senadores para tentar mudar, inclusive, as leis do Brasil. Então, eu não acredito que essa união vai dar certo e que eles vão aceitar justamente por isso, por esses dois personagens, Salazar e Alberto Neto. Eles estariam abrindo mão de duas eleições certas, onde iria beneficiar tanto o PL Nacional como o próprio Alfredo Nascimento. Por quê? Por cargos? Por dinheiro? Será que vale a pena? Então, eu não acredito nessa união. Por não acreditar nessa união e por saber que o voto da direita é um voto fiel, é que eu acredito que a professora Maria do Carmo estará no segundo turno, junto com o senador Omar Aziz, que é uma pessoa que vem figurando também em todas as pesquisas em primeiro lugar. Por quê? Porque ele tem uma estrutura no interior que nenhum dos outros candidatos tem. Então, o Amazonas ele vai se dividir em relação a isso, a capital e interior, e eu acredito que a professora Maria do Carmo ela é muito bem na capital e o senador Omar Aziz é muito bem no interior. Então, no final das contas, eu acredito que os dois vão para o segundo turno. Você falou uma coisa muito importante aí, sobre o segundo turno, você não acreditar e a sua colocação. E se isso acontecesse? E se isso acontecesse... Onde fica Salazar? Pois é, o Salazar, ele tem que falar por ele mesmo, né? Ela indo pro segundo turno, bem, eles não vão, eles vão com ela. Que se nós estamos falando em uma. E a outra? Não vamos ser, né? Vamos colocar aqui. E outra hipótese? E se acontece a união? Se acontecer a união, aí realmente o PL vai estar abrindo mão, mas eu não acredito que a direita compre a chapa Wilson Lima e Roberto Cidade sendo de direita, amiga. Não acredito. Eu vou te explicar. Isso vem lá de trás. Os bolsonaristas, o povo da direita aqui em Manaus, isso é uma pesquisa qualitativa que eu tive acesso. Da Quali. Da Quali. Qualitativa é quando você realmente entende o sentimento das pessoas. Sim. Nas pesquisas qualitativas, apareceu que o pessoal da direita acredita a má gestão da Covid ao Wilson Lima. Eles não acham que foi culpa do Bolsonaro a gente ter tido mais de 14 mil mortos. Eles acham que o presidente mandou dinheiro e quem roubou, é o que eles falam, foi o Wilson Lima. É o que sai nas pesquisas. Então, como é que o eleitor da direita, que entende isso, vai adotar o Wilson Lima? Se fosse para adotar o grupo do Wilson Lima, a direita já teria adotado, ele estaria em segundo ou em primeiro lugar nas pesquisas para o Senado. Ele figura em quarto lugar. Eu só vejo pesquisa do Wilson Lima para senador em quarto lugar. Se ele fosse realmente adotado pela direita, ele estaria muito bem nessas pesquisas. Então, mesmo que essa união aconteça, eu não vejo o público da direita adotando para si o Wilson Lima, porque eles não acreditam na culpa do Bolsonaro. Eles acreditam na culpa do Wilson Lima em relação à pandemia. Isso é lá de trás, as pessoas não esqueceram isso. Então, eu não acho que que eles vão ser adotados pela direita, e eu acho que o PL vai estar dando um tiro no pé. Vamos ver, né? Vamos aguardar. Vamos minha aguardar. Opinião, tá? Ninguém tá aqui obrigado a concordar com a minha opinião. Verdade. Né? Vamos aguardar que tem muita coisa ainda para acontecer, né? Tem dia 16 começa, né? Dia 15 para 16 começa. A campanha, então, na TV dia 16, na né? TV dia 16. Falando em TV, o jornalismo, e aí você me explica melhor, só para uma questão de informação, ele é conhecido como o quarto poder. Na verdade, a informação, hoje as mídias sociais. Isso é verdade? Influencia, ele seria o quarto poder realmente? É aquilo que você falou. O jornalismo hoje eu acho que não. Mas as mídias sociais, eu acredito que sim. Ah, mas é uma opinião polêmica, porque na verdade eu estou desvalorizando o jornalista sendo jornalista. Não é isso. Não. É porque nem todo mundo que hoje é comunicador é jornalista. E muitas vezes um influencer tem muito mais peso num vídeo, na opinião dele, do que um jornalista sério. Então, eu não vejo hoje o jornalismo como quarto poder. Eu vejo que as mídias sociais, que a internet, as redes sociais hoje, elas têm muito mais poder do que, infelizmente, até digo infelizmente, do que um jornalista sério, que foi lá, estudou, se dedicou. Então, a gente tem que pesar muito isso. O celular, as redes sociais no celular, o fato do teu telefone ter tudo, deu muito poder para as pessoas que, na verdade, não se prepararam tanto.
Então, isso tirou muito poder do jornalista. Tirou muito poder. É verdade. A gente era, assim, o quarto poder. Hoje eu já acho que não. Isso que é a mídia, né? A mídia em si, ok, mas o jornalista em si, não. Falando em jornalista ainda, puxando para essa questão de mídia e quarto poder, hoje, qual que seria a sua opinião com relação a um jovem entrando numa faculdade, cursando jornalismo? Olha, eu acredito que a gente precisa ter uma visão de futuro. Legal. O que é a visão de futuro em relação ao jornalismo? As pessoas ficam muito resistentes, inclusive os jornalistas mais antigos, em essa adaptação, em essa regulamentação, em a questão de criar a profissão de mídias sociais. Eu não sou resistente a isso porque eu acho que isso é um caminho sem volta. O que a gente precisa fazer? Ajustar, regulamentar, sim, e colocar critérios de ética em relação a essa comunicação. Agora, dizer que a gente vai poder influenciar ao ponto de não deixar que eles sejam caracterizados como profissionais, que eles sejam tidos como profissionais ou certificados como profissionais, quem sou eu? O que a gente tem que fazer é acompanhar essa evolução como jornalista e fazer, sim, com que a internet ela seja mais regulamentada, porque não é terra de ninguém, né? É verdade. Então, não dá para você frear uma evolução que está aí. Que não vai parar. Não né? vai parar. E para esses que estão entrando na faculdade, eu digo, olha, se atualizem e vão mesmo por esse lado das mídias sociais. O jornalismo tradicional, ele tem que acompanhar essa evolução das mídias, porque senão a gente vai ficar para trás. A gente precisa fazer com que o jornalismo tradicional, de responsabilidade, com ética, ele ajuste para que ele possa acompanhar essa evolução das mídias sociais. E não ficar para trás dizendo, ninguém pode criar a profissão de mídia social. Sim. Vamos acompanhar a evolução e não querer ir contra aquilo que a gente não pode, não tem mais volta. Sim. Não tem mais volta. A evolução das mídias fez com que a gente realmente entendesse. Hoje a gente precisa regulamentar para que a gente realmente tenha a responsabilidade em relação à comunicação. Mas verdade. Vamos voltar para trás, só pode falar quem é jornalista, não tem o direito, a pessoa vai ficar louca. Eu vou falar uma experiência que eu tive aqui recente, acredito que tem uns 2 meses que eu tive essa experiência. Por que eu puxei essa informação para você me falar? Eu estava em um determinado local, onde tinha um determinado jornalista, e dando uma determinada informação. E essa informação estava errada. Eu acompanhei esse cidadão uma semana antes, né? Eu vou dizer aqui, não posso falar nomes, mas eu vou falar a minha experiência. Eu acompanhei essa pessoa ligando para essa amiga em comum, aonde ela não podia se manifestar. E ele claramente ligou, mandou mensagem, claramente ligou dizendo que iria fazer. E existe dentro da política, dentro de algumas situações que acontecem, quando você está em uma eleição, e aí a gente vai falar sobre a política, que a política é 48 horas, salvo engano, as postagens e tudo mais, tem a lei seca e tudo mais. Tem. E aí aconteceu 48 horas antes da eleição, Antes do da dia da eleição. eleição. Não pode mais fazer nada. Não pode mais fazer nada. Então, veja bem, como que esse cidadão se comportou. Pelo fato dela não poder se posicionar, não poder falar, ser proibida pelo edital, ele agiu de má fé. Pegou essa informação e na hora foi respondido, na hora foi falado, foi dito, ele agiu de má fé junto com uma emissora local, muito famosa daqui. E destrinchou nos 3 principais horários a informação. Agiu de má fé. Agiu de má fé, a informação, né, estava errada. Ele fez justamente sabendo que estava sendo feito, sendo pago por alguém. E eu digo o seguinte, aquele lá de cima não dorme. Com e certeza. A justiça de Deus, ela acontece. Só tenha fé. E essa informação foi para derrubar essa pessoa, né? E essa pessoa conseguiu, graças a Deus, estar lá onde ela está. O que eu quero dizer com isso? Que a pessoa, o jornalista, a informação, nós falamos nesse episódio justamente disso, trazer a tua seriedade do teu programa, do site, da informação. E o que eu quero dizer com isso? Pessoal, você é jornalista, né? Eu sei quando você é colaborador de uma emissora ali, você está sendo pago, que nós falamos também sobre isso aqui, sobre monetização.
Então, veja bem, poderia ser destruído uma carreira, uma vida com essa situação. Está sendo judicialmente tratado isso à parte, né? Mas é triste ver que a classe, como nós falamos agora, se vende por tão pouco. Se vende por tão pouco. E principalmente, é o que eu falei aqui, o lá de cima ele não dorme e a justiça sempre vai ser feita. Não acredite que hoje você está falando ou fazendo algo que amanhã isso não vai ser devolvido para você. Depois você diz assim, tudo acontece comigo, só acontece comigo. Veja o que você está fazendo da sua vida, qual caminho você está seguindo, né? Eu não sou a certa, a Carla não é a certa, mas a informação é o seguinte, se você decide caminhar por isso, então você segure, porque vai vir. E aí essa informação veio para ele. Hoje ele não está aqui, mas não está mais na emissora, está respondendo um processo, né, muito, muito feio, está sem nada. É uma pessoa que, tipo assim, viu a oportunidade, aceitou e a credibilidade do nome dele acabou. Isso acabou é muito com a vida sério. dele. É muito sério. Isso é muito sério, porque a gente está trabalhando com o nosso nome, né, Lúcia? É muito Verdade. sério. Aí agora, tanto que ele não está mais nem na emissora? Não. Olha aí. Largaram a mão dele. Disseram, vai lá, faz. Sim. E agora, quando a bronca veio, largaram a mão Sim. dele. É triste, é muito triste, porque acaba que ele vai responder por algo. Está. Né? Tá respondendo por algo que não é só dele. Com certeza foi alguém que pediu para ele ir lá fazer. Com toda certeza. E a gente sempre colhe o que a gente planta, então não adianta. Esse negócio de, não, a gente paga aqui mesmo. A gente paga aqui. E a gente tem que ter muita responsabilidade com o nosso nome, né? É verdade. Não dá. Ultimamente, eu tenho sido muito mais incisiva em relação a algumas perguntas, principalmente para gestores públicos, porque é um momento político muito importante, né? Então, eu sinto o peso quando eu chego nas pautas. Eu fui recentemente no lançamento de uma pré-candidatura de um governador, de um candidato ao governador, e não me deixaram perguntar. Já preenchemos as vagas. Tudo bem. Mas o jornalista, mesmo tendo sido preenchido as vagas, se ele está numa coletiva, ele pode perguntar. Ele pode perguntar. Ele tem direito a perguntar. Na terceira pergunta dos jornalistas selecionados, a luz foi embora. Coincidentemente, um lugar estruturado, a luz foi embora. Ou seja, criou uma situação, uma confusão no ambiente que nem se eu quisesse eu ia poder perguntar. Porque não tinha luz, ninguém estava enxergando ninguém. Gente, isso é um absurdo. E outra coisa, o político que bem souber, ele deixa o jornalista polêmico perguntar, porque ele cresce em cima da pergunta do jornalista. Sim. Só que muitos têm medo de responder e de não saber responder. Não está preparado. Não está preparado para aquela pergunta. Qual a assessoria que está por trás dele. Exato, mas o que acontece? O político inteligente, ele vai pegar a tua pergunta e ele vai fazer o que ele quiser, porque ele vai crescer. Sim. Agora, os políticos que acham que tem que barrar jornalista por conta de perguntas polêmicas, são os políticos que não têm visão do que realmente é o marketing político. Porque se você está ali para me atacar, venha. E aí eu vou crescer em cima da tua pergunta. Mas quem tem medo, tem medo não cresce. É verdade. E isso é pra vida, né? Quem tem medo não cresce. E aí um político que é uma pessoa pública vai ter medo de responder um jornalista por quê? Né? Ele tem que usar... Não está preparado? Não está preparado. Está preparado para uma resposta, vai estar preparado para fazer uma gestão? Tá entendendo? Então a gente percebe a segurança do político ali. Se ele evita jornalista, se ele é grosseiro com jornalista, se ele não quer responder, se ele apaga a luz para a gente não responder, é que ele não tem visão do que realmente ele pode fazer com aquela pergunta. Ele precisa crescer na pergunta do jornalista. Agora eu tenho uma curiosidade, eu queria a sua opinião. Marqueteiro e estrategista, qual a maior diferença e o que ou como você vê o marqueteiro e o estrategista? Olha, tem muitas pessoas que têm resistência em relação a essa palavra marqueteiro, né? Porque marqueteiro vem de mercado, marqueteiro político, de tentar vender o político, enfim. Eu acredito que o estrategista ele tem muito mais sucesso do que um marqueteiro. Boa! Chegamos agora no bom senso. Exatamente. Aonde eu queria exatamente chegar, nessa pauta do estrategista. Manaus está vivendo um mercado aonde, e eu estou falando do que eu vivo, tá? Novamente não posso dar nomes, mas o que acontece? O político, ele está muito
para contratar, vamos falar de estrutura política, né? Então, na hora que você vai vender, você vai dar uma assessoria, a cabeça do político, da pessoa que está ali para vir, ele diz o seguinte: eu só aceito se for marqueteiro. Aí eu falei, agora explica para mim por que marqueteiro. O que é um marqueteiro? Meu ponto de vista, porque eu sou estrategista. A minha equipe tem um líder que é o maior estrategista que eu conheço, que a especialização dele não é Manaus, é fora. Ele participou de uma das principais políticas que foi para presidente do Pablo Marçal, aonde ele estava ali. Vamos falar de fato, que fale de mim, que fale mal, que fale bem, que fale de mim. Sim. Ele participou. E lá ele teve um know-how muito grande de estratégia, de tráfego pago, enfim. E quando a gente chega em Manaus, a visão do manauara, do povo manauara, da pessoa que contrata é marqueteiro. Eu discordo. Eu discordo porque eu vivo isso há anos, muitos anos, mais de 20 anos na política. E a palavra para mim seria estrategista, porque ele tem uma visão mais ampla, Exatamente. mais determinada e mais focada. Exatamente. E era exatamente essa pergunta que eu queria, porque você está no meio. E eu concordo plenamente. Olha, eu conheço muitos marqueteiros que estão há mais de 20 anos sem ganhar um cargo majoritário para o seu candidato, amiga. Eu também não vou dar nomes, porque eu não quero ser processada. Mas eu tenho um marqueteiro que tem um nome e que fica aí nos bastidores dizendo que é o cara, mas que eu não lembro nem qual foi a última eleição que o candidato dele ganhou. Que a estratégia dele, que ele como marqueteiro, ele não ganhou. Não fez estratégia nenhuma. Ele como marqueteiro, ele vende um nome que na hora, cadê o resultado? Cadê o resultado? É porque a língua até coça para falar, mas eu não vou falar quem é, mas quem é sabe. Há anos que essa pessoa, que o candidato dele não ganha. E ele se diz marqueteiro e sai por aí fazendo palestra. Eu não dou R$1 de crédito para esse tipo de gente. Ô, Carla, vamos fazer uma palestra lá no Manaus, porque assim, para mim tá demais. Para mim tá demais. Eu vou te dizer o seguinte, que eu tenho visto nessa campanha de marqueteiro, né? Inclusive, eu até teve uma frase para mim do seguinte, assim: a senhora é estrategista ou marqueteira? Eu disse, eu nem gosto dessa palavra, porque eu entrego resultado. Isso, é isso. Eu vindo como empresária, trabalhando em gestão, eu entrego resultado. É sobre isso. E as pessoas, elas não estão acostumadas a resultado, elas gostam de ser enganadas. É. E a palavra que vem de Manaus é marqueteiro, gente, acorda. É pela fama, né? É pela fama. Meu Deus, vamos lá entregar um resultado? Cadê o resultado? Vamos eleger? Exatamente. O meu resultado é essa eleição, é essa eleição, é essa eleição. Acabou, simples assim. Porque assim... Há uma diferença enorme. Enorme. O estrategista, ele pensa como um todo. Sim. O estrategista, ele vai do início, que a gente chama de entrevista diamante com o candidato, e aí quem não é da área eu vou explicar. A entrevista diamante é aquela que só você e o candidato, de uma maneira tranquila, você tira a essência daquele candidato, tanto o lado bom como o lado ruim. Isso é uma entrevista diamante. Então o estrategista, ele pensa desde a entrevista diamante até o lançamento do programa de TV. Sim. Esse é o estrategista, entendeu? Ele pensa como um todo. Claro que ele vai delegar funções, ele vai ter equipe, ele vai ter pessoas que vão executar, mas o estrategista, ele tem que ver de cima para baixo a campanha, sabe? Já tem que ver o candidato lá sentado na cadeira. Exatamente, já tem que ver ele como o resultado. Não, nós vamos chegar aqui. Para a gente chegar aqui, a gente tem que ir desde o início. Isso é o estrategista, ele planeja a campanha, ele vê a campanha como um todo. Agora, se você quer se vender como marqueteiro, não tendo entregado resultados, aí vai de você. Eu não contrataria um marqueteiro, eu contrataria um estrategista. Pronto, essa é a dica de ouro de hoje. Carla, quero te agradecer. Gostaria que você falasse sua rede social, site, desse seu endereço aí para o pessoal seguir. Gente, siga, porque lá a informação é de verdade. Lá você vai ter uma informação onde você vai conseguir trazer a sua opinião para voto, para a comunidade. E lá no Planeta 92, as informações elas são constantes, atualizada constante. Fala lá e dê... Deixa eu vender meu peixe. Vender seu peixe. Bom, eu quero mais uma vez agradecer o teu convite, agradecer toda a tua equipe que está aqui dando esse suporte. É um pessoal de altíssima qualidade. Eu já conheci alguns, mas não sabia que faziam parte da tua equipe. Você está de parabéns pela equipe, pelo espaço, né? E além de agradecer, eu quero dizer para você que a gente está num ano estratégico para o Brasil.
Verdade. Sabe, em geral, a gente realmente tem que pensar o que a gente quer para o nosso futuro. A gente tem que pensar se a gente quer, de fato, como o estado do Amazonas, voltar a ser protagonista do norte. Porque já faz muitos anos que a gente vê só notícias negativas em relação ao estado do Amazonas. Então, o que a gente precisa... Eu estou te falando isso porque eu estou desde 2001, na época do Amazonino. Então, eu acompanhei toda essa questão da época áurea do Amazonas, Sim. da época em que a gente inaugurava um hospital, 2 ou 3 hospitais por mês, inaugurava escola de tempo integral, inaugurava programas sociais. Eu sou dessa época, eu sou repórter dessa época. Então, e passei 10 anos morando fora do Brasil, e quando eu voltei, eu achei que eu ia encontrar um estado muito mais rico e, infelizmente, eu encontrei um estado muito mais pobre. Então, a gente tem que realmente entender, 2026, outubro de 2026, é um período muito estratégico, a gente está num ano onde a gente vai decidir se a gente quer voltar a ser protagonista ou se a gente quer continuar indo para o fundo do poço. Verdade. E aqui eu vou divulgar minhas redes. @Planeta92News é o meu site de notícias. Estou há 4 anos à frente do Planeta. O Planeta é meu. Se tiver denúncia, pode mandar que a minha equipe vai apurar. Se tiver processo também, pode mandar, que eu que respondo. Entendeu? Eu tenho advogada para isso. E assim, @Planeta92News, a gente tem um engajamento muito bacana por lá. Eu vi. Nosso engajamento é muito Mulher, alto. Muito alto, né? Fiquei impressionada. A gente tem obrigada. A gente tem uma preocupação não só de jogar a matéria, mas de dar valorização para o vídeo, para a entrevista, porque é isso que as redes sociais querem. O vídeo, ele entrega muito, e a gente prioriza essa questão do vídeo e da matéria bem apurada. @Planeta92News e o meu perfil pessoal, @eucarlacosta. Estamos encerrando mais um episódio com Carla Costa e toda terça-feira no YouTube. Acompanhe por aqui o episódio completo. Eu quero agradecer, aqui nós temos conversas, nós temos café e as maiores lideranças de Manaus sentam nessa mesa.